Boa noite, queridos. Boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, né? O nosso quarto encontro esse de educação sistêmica do nosso Acho que é o grupo de quinto, estudos. Fabi. É o quinto já? É o quinto já. Já é junho. Quinto encontro, então, de educação sistêmica. Estamos entre 6 aqui hoje, né? Esse grupo que tem já está criando uma energia, digamos, uma alma, né? A alma do grupo, onde cada um tem o seu lugar, cada um começa a perceber a força que tem estar nesse grupo, a importância que tem para o grupo estar nesse grupo, né? Então, bem grata a vocês, a todos nós, né, que nos dispomos assim numa sexta-feira à noite de nos reunirmos para falarmos a respeito de educação sistêmica, fenomenológica. Porque, como nós já falamos outras vezes, a educação sistêmica não é algo novo, mas o que trouxe esse novo olhar para esse sistêmico é o fenomenológico. São os fenômenos que acontecem nos sistemas familiares, que fazem com que eles se movimentem de uma maneira ou de outra, seguindo as ordens do amor, essas leis que são leis que trazem segurança para nós podermos nos guiar dentro da nossa família, auxiliando enquanto profissionais também, e em todas as relações, em todos os níveis, né? Então, antes da gente começar, continuar a leitura do livro, que nós estamos lendo esse livro aqui, da Marianne Frank, Você é um de Nós, que a Marianne Frank, só para quem está chegando agora. Oi, Veroni. Para quem está chegando agora, quem está vendo a gravação, que vai ver mais tarde, né, também, é a precursora da pedagogia sistêmica. Ela, a partir do Hellinger, ela foi a primeira a trazer para cá. E a gente não está, assim, fazendo uma leitura linear. A gente foi lá para o capítulo 4, iniciamos o capítulo 4, e hoje vamos dar sequência, fazendo uma leitura comentada. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma pequena meditação a respeito do nosso lugar. O nosso lugar no grupo, o nosso lugar na família, o nosso lugar no nosso trabalho. Tá? Então, podemos? Então, vou convidar vocês, cada um de nós, a nós nos concentrarmos no nosso centro. E a maneira mais fácil de nós nos concentrarmos nesse centro é inspirando e expirando profundamente. Algumas vezes, fechando os olhos suavemente. E inspirando e expirando pelo nariz. Sentindo o efeito do ar entrando e saindo do nosso corpo. Conectando com esse espaço interno. Mas ao invés de nos mantermos nesse espaço restrito, mergulhamos nas profundezas dele e expandimos. Continuamos centrados na profundeza e em sintonia com o todo. Esse todo que é algo criativo, que tudo abrange. Centrados dessa forma,
começamos a perceber em nosso corpo, em nossa alma, a forma como o nosso eu encontra o seu descanso. Onde se percebe em seu lugar, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, sentindo. Ao mesmo tempo, buscamos perceber em que parte do nosso corpo falta alguém. Se falta alguém, em que parte? Onde que há uma lacuna que alguém deve ocupar para que ela seja preenchida? Respira e percebe. Quais são os excluídos em nossa vida? Em nossa família? Quais são as pessoas de que estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nos submetemos? Sem tomar adiante delas o lugar que nos cabe. Só percebe. E o efeito que essa percepção traz para o nosso corpo, para o nosso coração, para o nosso pensamento, sentimento. Esperamos até que nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhe cabem. Cada uma delas. Damos-nos as mãos serenamente. Olhamos-nos nos olhos e dizemos a elas mesmas e a nós: sim, a cada uma delas, sim, sim. Após alguns instantes, buscamos perceber em nosso corpo, em nossa alma, o que mudou.
que se tornou mais leve. Para onde se esvaiu a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? Nesse lugar que nos cabe. O que se curou em nós? E de repente, onde ficaram a nossa inocência e a nossa culpa? Elas ainda importam? Respira profundamente. Percebe o teu corpo. A respiração, como é que tá? E devagar, vem abrindo os olhos. Tudo bem aí? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta a respeito dessa meditação? Não? Essa meditação, gente, é desse livro aqui, ó, A Cura, do Bert Hellinger. É um livro que eu recomendo, principalmente para esses momentos agora, né, de pandemia. Tem meditações breves, boas, ótimas para se fazer. Então vamos dar sequência à nossa leitura de hoje, né? Dani? Já liguei o áudio. Podes ler para nós, então, Dani? Sim. Iniciar? Sim. Transformando contextos de avaliação. No contexto de nosso trabalho com imaginação, veja também o item 5.2, conseguimos progressivamente colocar as inabilidades, entre aspas, cristalizadas das crianças em novos contextos de avaliação. Com isso, a pressão sobre a criança foi frequentemente amenizada e ela conseguiu melhorar seu desempenho. Também um exercício que eu escrevi no livro, página 22, de fazer um joguinho de aritmética com a classe e sem o contexto de uma relação proporcionou aos alunos a mudança de seus objetivos. Se antes se tratava de competição e melhor aproveitamento, nesse exercício o foco foi desviado para as perguntas. Quem pode me ajudar a calcular bem? Será que esse exercício também ajuda as crianças fracas? No caso de crianças com acentuados problemas de ortografia ou matemática, providenciava para que parassem de fazer exercícios especiais para essas matérias. Dizia-lhes que não tinham que fazer aquilo, seriam capazes de fazê-lo, mas que teriam de aprender algo diferente. Isto é, a alegria de sentir-se capaz de fazer alguma coisa. Então falávamos sobre tudo aquilo que elas sabiam fazer bem. Jogar futebol, desenhar, pintar, andar a cavalo, e aquilo que as crianças da cidade aprendem a fazer particularmente bem. Eu lhes assegurei, quanto mais vocês sentirem alegria consciente andando a cavalo, dançando, desenhando ou jogando futebol, tanto melhor será capaz de fazer contas ou de escrever de maneira correta.
As crianças entenderam isso imediatamente e ficaram felizes com alguns sucessos inesperados. Um garoto era tão fraco em ortografia que o seu ditado já chegava ao fim depois da primeira linha. Ele começava com uma letra grande, mas logo as letras iam ficando cada vez menores e ao final da linha a escrita tinha se transformado em um garrancho. Eu lhe disse que estava segura de que poderia escrever tão bem como as outras crianças. Só que ele não sabia ainda disso ainda, né? Eu lhe disse para prestar atenção e escrever realmente em letras grandes. Se mantivesse a escrita bem grande, como nas primeiras palavras do ditado, obteria desempenho normal em ortografia. Ele ficou surpreendido e primeiro ficou um pouco irritado, porque eu acreditava que ele era disléxico. Porque eu não acreditava que ele era disléxico. O psicólogo da escola tinha atestado que ele era disléxico e sua avó queria levá-lo para o curso para crianças com dislexia. Eu lhe disse que ainda pensava que tinha a ver com o escrever em letra grande e que provavelmente só tinha características de alguém com dislexia quando escrevia em letras pequenas. Já no próximo ditado, o garoto me entregou uma folha de papel com 10 linhas de uma caligrafia grande. Só depois que tinha parado de escrever, o quociente de erros correspondia à média da turma. Quando disse a ele que de agora em diante poderia decidir por si quanto de ditado ele ia querer escrever, seus olhos brilharam. Após um mês, decidiu escrever seu ditado como todos os demais e logo estava obtendo o conceito C. Essa experiência aumentou a certeza que eu tinha de que a maioria das crianças já sabe de tudo que deve aprender e que elas gostariam de sentir um certo espaço de liberdade, de usar suas habilidades ou não, assim como o garoto do exemplo acima. Eu não lhe disse que ele precisava ter uma melhor ortografia, apenas que ele realmente era capaz de fazê-lo. Algum comentário até aqui? Porque aqui já tem bastante o que comentar. Eu acho que vamos seguir como a gente vinha fazendo no encontro anterior, que a gente lê cada título, a gente lê e comenta, e quem quiser fazer pergunta, faz pergunta, né? Eu me emociono, sabe, lendo isso. À medida que tu estavas lendo, eu fui me emocionando, meu peito foi assim, subindo, vontade de chorar, sabe? Porque quantos alunos que se vê e quantas crianças que começam a escrever grande, vai escrevendo pequenininho, 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 daqui a pouco tu nem enxerga mais a letra da criança, não consegue nem identificar que letra que está ali, né? De tão pequeno que é. E muitas vezes é numa tentativa de fazer uma letra bonita. Uhum. Eu também me identifiquei com isso, porque quando eu escrevo, logo no princípio, na alfabetização, eu achava que a minha letra grande, né, quando eu escrevia grande, ficava feio. Então eu tentava reduzir para fazer uma caligrafia mais bonita. Só que quando eu fazia isso, acontecia isso, de que ficava tão pequeno que quase não dava para enxergar. E o meu traçado muito fino, o meu traçado é mais fino, não é? Tem pessoas que escrevem forte, fundo, né, com lápis, com a caneta. O meu traçado é mais fino, então ficava um traçado fino e com letras pequenas. E aí já tem outras coisas que a gente poderia abordar falando sobre isso, né? Que seria, por exemplo, o quanto a pessoa está querendo sumir, né? Quando não quer dar voz à sua letra, digamos. E o medo, né? O medo de se mostrar ali, né? O medo de errar. E esse medo de errar, a quem que ele está sendo leal, né? Então,
me emociona muito quando ela diz, né, que a maioria das crianças já sabe de tudo o que deve aprender e que elas gostariam de sentir um certo espaço de liberdade, de usar suas habilidades ou não. E ela não disse que ele tinha que escrever certo, ela disse que ele podia escrever certo. É uma Muito lindo autorização isso. diferente, né? É. Quando, ali no início, quando começaste a ler, ela falou no contexto de nosso trabalho com imaginação, veja também o item 5.2. Eu fiquei querendo ver se o item 5.2, do que é que ela está falando. É uma atividade, eu não quis voltar para não interromper. É. Estar no corpo e na escola, sobre o trabalho com a imaginação nas salas de aula. Então, tem todo um capítulo que ela fala a respeito da imaginação, e da força da imaginação, e da importância que a imaginação tem na sala de aula. E se a gente for pensar, tudo começa pela imaginação, né? Nós imaginarmos algo, por exemplo, esse grupo aqui, ele começou pela imaginação de se fazer esse grupo. Então, qual é o espaço que nós damos na escola para a imaginação? Eu me lembrei que um dia, na escola que eu dava aula, por último, né, antes de me aposentar, tinha um aluno que ele tem síndrome de Asperger e ele tem altas habilidades. E ele, nossa, para ele estar na escola era um sofrimento horrível. E ele ficava com muita raiva. E como ele sabia muito, ele era uma criança, tinha a idade dos meus filhos, mas como ele sabia muito, ele tinha baixa tolerância para os erros dos outros e para os seus próprios erros também. Era uma coisa muito terrível, assim. E aí ele tinha crises de raiva e ele fugia para a biblioteca. E eu trabalhava na biblioteca, né, nos últimos anos lá na escola. Então era o refúgio dele. E num desses dias, no final assim da manhã, eu encontrei ele sentado num sofazinho que tinha na frente, no corredor, na frente da secretaria, né? Sentado ali, assim, que tipo em posição fetal e vermelho de raiva, né? E eu perguntei para ele, o que está acontecendo? E ele, tudo, tudo e nada, tudo e nada. Aí eu disse para ele, quem sabe tu te deita aqui, esse sofá, tu pode deitar direitinho. Deita aí, fecha os olhos. E agora deixa a tua imaginação ir para o lugar que tu quiser que vá. Deixa ela ir, não segura. Aí ele ficou uns 10 minutos de olho fechado. E eu do lado dele. Depois de 10 minutos, ele abriu os olhos, olhou para mim, sentou e disse, eu estou bem agora. Então, imagino o nível de pressão interna daquele menino. Então, a imaginação, ela é muito poderosa. E também no início do livro, ela fala a respeito de imaginar, que foi o trabalho que ela começou a fazer, quando o aluno estava tendo dificuldade, né, na aritmética, na ortografia, imaginar alguém atrás dele em quem ele confiasse muito, colocando a mão nas costas dele. E aí eles começaram a perceber que aquilo fazia uma diferença enorme, tanto na fluidez para eles fazerem os exercícios de matemática, de português, enfim, da matéria que fosse. Então eles começaram a fazer um jogo, que era, em vez de uns competirem com os outros para ver quem que terminava primeiro, quem que fazia melhor determinada atividade, fazer atividade, experimentar fazer atividade, sem imaginar a pessoa nas suas costas,
e depois fazer a mesma atividade, imaginando a pessoa que estava nas suas costas. E aquilo começou a ser muito empolgante para eles, e eles começaram a encontrar muito mais facilidade para fazer as atividades que antes eram difíceis, graças a essa imaginação e também ao estímulo de ver como é que é e tal atividade, como é que é com ou sem. Então, muito legal isso, né? Transformando esse contexto de avaliação. Em vez de olhar para a falha, para a dificuldade, trazer recursos e explorar essa imaginação para que o aluno possa chegar a esses recursos. Tanto o aluno quanto os nossos filhos também, né? Irmãos mais novos, enfim, pacientes. Isso é muito interessante, porque até mesmo em outras áreas de conhecimento, tipo PNL, né, que também tem uma questão de estar imaginando, eles comentam, né, que para a gente realizar alguma coisa, a gente precisa primeiro imaginar, acreditar que aquilo é possível. Quando a gente consegue imaginar, a gente consegue acreditar que aquilo é possível. E quando a gente começa a acreditar que aquilo é possível, a gente consegue, então, realizar. Tudo começa na imaginação. Qualquer coisa que foi criada, né, a caneta que a gente tem na mão, que a gente está escrevendo, a cadeira onde a gente está sentada, né, ela primeiro passou lá na imaginação de alguém. Então, é muito importante essa imaginação. E aqui nós temos o Deroni e a Elisete, que são instrutores de PNL, tem até um livro escrito, né, PNL para professores, né, que eu recomendo, muito bom o livro. Então, fica aí uma dica também, se depois vocês quiserem botar aí no grupo, tá? Ele pode ser para professores e para pais também, né? Ele ajuda tanto. Com certeza, com certeza. Ó, a Carla chegou. Carla chegou? Coloca lá para nós, Lisete. Ele é só impresso ou tem em PDF? Ele é impresso, inclusive ele está esgotado. A gente tem só um exemplar aqui, mas a gente vê para colocar ali depois. Tá. Para vocês. Então, fica a dica aí. Vou gostar de ver isso. Vamos continuar? Podemos? Podemos. Conservando a língua materna. Tive experiências similares. Vai falar, Fábio? Hã? Vai falar? Não, eu disse que eu adoro esse capítulo. Esse item. Nada a ver com eu ser professora de português. Imagina, capaz. Tive experiências similares com crianças estrangeiras que tinham dificuldade em aprender alemão. Pedi aos pais que não deixassem de mandar as crianças para as aulas de sua língua materna, mesmo se falassem em língua com eles em casa. Algumas vezes, pais estrangeiros pensavam que seria melhor para as crianças esquecerem pouco a pouco o seu conhecimento de turco ou sérvio, etc. E, ao invés disso, aprenderem alemão. No entanto, o oposto é verdade. Os primeiros e mais íntimos sentimentos e percepções de uma criança são experimentados no contexto de aquisição de sua língua materna. Sempre estão ressoando inconscientemente enquanto falamos. Assim, o esquecimento da língua materna seria um corte de seu mundo de sentimentos mais precoces, um atrofiamento de habilidades linguísticas e travamento em seus sentimentos infantis. Veja também a história do garoto africano na página 36. O desenvolvimento do mundo de sentimentos de uma criança permanece ligado à sua língua materna por um longo tempo e não pode ser simplesmente transferido para uma nova língua. Assim, deixei as crianças cantarem e recitarem canções infantis sérvias na frente da classe e lerem pequenos textos em voz alta ou recitarem poesias infantis em turco. No início foi um pouco difícil para elas, porque pareciam se envergonhar disso. Mesmo quando algumas vezes lhes perguntava: como você vai contar à sua mãe
que tem atletismo esta tarde em croata. Pelo modo como gaguejavam, notei como o contexto escolar estava separado de sua língua e sentimentos na vida familiar. Assim disse a eles: vocês não têm que aprender alemão em aulas especiais. Ele virá para você automaticamente, se você se sentir bem em sua língua materna. Ela sempre vai ser sua primeira língua. Nesse momento, eu as invejava pela sua experiência como bilíngues. Isso é muito legal. Eu vou contar uma experiência de um conhecido, né? De um conhecido que já é um senhor. Ele tem uma filha que mora na Noruega e ela casou com um norueguês e tem um filho 5 anos, 5, 6 anos, tem um menino. E ele me mostrou um vídeo esses dias, assim, do neto, né? Que a mãe gravou do filho dela, né, no caso, falando algumas palavras em português. Palavras simples, assim, frases simples, na verdade. E a mãe ficava numa alegria, sabe quando a gente começa a ficar muito faceira e contar, e assim que expressa isso que tu vê, a mãe, ai filho, que lindo, a mãe tá tão feliz que você tá falando português, não sei o quê, não sei o quê. E o menino, isso estimulava o menino cada vez a falar mais em português. E ele estava estimulado a falar em português porque era a língua materna da mãe dele. E isso é muito interessante, tem a ver com isso que a gente está comentando agora, né? Que no caso dele, a língua materna é o norueguês, já que ele está, né, lá. Mas ele também quer honrar a mãe falando a língua materna da mãe. É interessante. E uma coisa também que me veio enquanto tu lias aqui, né? É que no caso deles aqui, era como se eles tivessem que pedir permissão para a língua materna para poder aprender uma segunda língua, para poder aprender a língua do país que acolheu eles. Foi esse sentimento que eu tive, né? Posso falar uma coisa? Claro. A minha mãe, ela é de ascendência polonesa, né? Então, a partir dos meus 5 anos, a mãe dela começou a morar conosco lá, né? A minha avó materna. E entre elas, entre a minha avó e todos os filhos, eles só falavam em polonês. Não falavam em português. E quando tinha alguém que não soubesse, se o assunto era permitido, eles falavam em português, senão eles continuavam em polonês, né? Então eu sempre tive essas duas coisas em casa. Só que o meu pai, ele não deixava a gente aprender polonês. Então era uma coisa muito estranha aquilo. Só quando quando eu tinha 20 anos, que eu cantava num coro, né? E a gente tinha uma música em polonês lá. E eu comecei simultaneamente, eu tinha 18 anos, aliás. Eu comecei a me corresponder com uma menina da Polônia, que naquela época tinha o jornal Folha da Tarde, em Porto Alegre, né? E tinha um reduto de correspondência, o canto da correspondência internacional, assim. E aí eu escrevi para ela, daí ela dizia assim, pode escrever em polonês ou francês, né? Polonês eu não sabia escrever, né? Mas eu ficava interessado, assim, nisso, né? Aí, e muito menos em francês, né? Naquela época. Aí eu comprei um dicionário de francês, aprenda francês sozinho. Aí eu montei umas frases em francês, mas depois que eu aprendi, assim, eu vi que estava completamente errado, né? Mas ela entendeu aquilo. E aí eu disse que eu tinha sobrenome polonês, ela queria saber mais coisas, assim. Aí ela escrevia em francês, mas ela escreveu um texto em polonês, né? E eu não conseguia ler aquilo. Daí eu fui na casa de uma amiga que o pai era polonês, que tinha vindo da Polônia mesmo, e ele me ensinou toda a pronúncia do polonês.
E naquela época a minha avó ainda era viva, né? E aí eu gosto muito de línguas, assim. Aí eu cheguei em casa, eu decorei aquela carta dela, eu recitava ela de cor em polonês. A minha avó ficava maravilhada ouvindo aquilo, porque ela sabia que eu não sabia falar, mas eu sabia pronunciar, né, direitinho, assim. E daí ela dizia, porque eles falavam polonês da Polônia aqui, né? Não da Polônia, da colônia. Sim. Polonês. Polonês. E aí ela dizia assim, eu não consigo entender direito, eu sei que é sobre tal coisa, assim, né? Ela dizia, porque ela não sabia falar português direito, né? Ela só falava comigo, a única pessoa com quem ela falava português era comigo, mas muito mal, assim. Então a gente tinha muita afinidade, né? E aí aquilo ali foi um elo que eu fiz com as duas, com a mãe e com a avó, porque era uma coisa delas que eu conseguia entrar naquele mundo, assim. Foi muito interessante isso. É um relato real. Vivemos de relatos reais. Que legal. Quem é que está falando? Eu comentei só que Acho que a Fábio caiu, tá voltando. Oi, não caí, não. Tô aqui. Ah, tá. Não caí, não. Não caí. Fábio, Fui botar um levanta, casaco. Fábio. Hã? O quê? Levanta, Fábio. Caiu, Levanta para vir? Ele começou a falar na Polônia lá, em polonês, começou a me dar um frio aqui. Eu acho que eu fui até lá na Polônia. Tive que pegar um casaco. Vamos seguir? Vamos? Vamos. Deixa eu só ver uma coisa. A Carla tá aí? Oi, Carlinha. Tudo bom, querida? Tira o fone, abre aí teu fone, teu microfone. Abrindo. Aí. Olá, tudo bem, Fábio? Olá, pessoal, tudo bem? Querida. Bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda ao nosso grupo. O Pedro, Carla. Meu Pedro já está na cama. Pedro assistiu a live ontem. Se ele assistiu o quê? A live ontem. Ele assistiu, sim. Já deitado lá, já deitadinho. E quis acompanhar. Vou ver até quais. Eu acho que é do menininho, né? Do Vinícius. Uhum. Que é a próxima, né? Então, a próxima do Vinícius. O Vinícius foi meu aluno. Eu vou postar também lá no grupo que eu fiz com a Mariana, que é uma adolescente com autismo, tem 16 anos. Legal, né? Mas acho que eu não postei essa lá no grupo. Eu vi. Postou uma de adolescente, não sei se foi com a Mariana. Sim. Tá, então eu postei, é da Mariana. Que eu comentei que a gente começou a conversar e aí ela estava querendo muito fazer, mas ela estava assim, preocupada de fazer, assim, meio nervosa, aí ficou um mês conversando. E aí eu quis muito respeitar o tempo dela, a hora que ela queria fazer. Ela me disse, Dani, hoje eu estou preparada para fazer. O dia que ela estava preparada, a gente fez a lista das perguntas que ela queria responder, porque todas as perguntas foram ela mesma que escolheu. Então, ela me passou a lista de perguntas. E aí eu disse, tá preparada. Até porque ela tinha um caso lá de ter duas mães e tudo mais, pedir autorização das mães, tudo, né? Tanto que elas participaram, né? Mas, assim, eu procurei muito respeitar o momento dela, fazendo quando ela queria fazer, do jeito que ela queria fazer, porque ela é do interesse dela fazer, ela quer fazer mais lives, para falar com o público jovem, que é o público da faixa etária dela. Muito legal. O Pedro está interessado em acompanhar, porque ele vai se identificando, né? Tá vendo que tem mais gente por aí, né? Ó, caiu. O que foi que caiu?
Não sei, Não. junta. Tu tá aí, ninguém caiu. Vamos em frente. Então vamos nessa. Caiu Vamos o nessa. microfone. Página que vocês estão? No PDF é o 61. No livro é Meia- 94. Livro 94? É. Tá. Vou colocar no 94. Cadernos com orelhas. Uma vez tive um aluno que tinha uma grande dificuldade de manter seus livros e cadernos com boas condições. Não levava mais que um mês para todas as encadernações se esfarrapassem e os cantos de todos os cadernos estivessem dobrados ou rasgados. Eu acho incrível que muitas das coisas que eu estou lendo eu me identifico. São várias carapuças que servem em várias cabeças. Com orelhas, né? Como se diz. Naturalmente, que também havia manchas de tinta em seu caderno. Ai, não, isso não tinha no meu. E sem mencionar ainda os deveres de casa incompletos. Contudo, o mais difícil era que esse aluno reagia muito infantil e exageradamente a qualquer tipo de repressão. Assim, não disse nada durante um longo tempo, mas isso não foi bom, pois um dia explodi. O estado de seu material escolar me irritava. Atirei seu caderno na carteira e xinguei alto sobre aquelas orelhas impossíveis. Certamente o garoto compreendeu que eu era receptiva a soluções pouco convencionais. No outro dia, veio à minha mesa e me mostrou radiante uma pilha de cadernos. Meus cadernos não têm mais orelhas, senhora Frank, disse ele. Ele tinha cortado todas as orelhas com uma tesoura. Ele é radical. Totalmente radical. Uma outra aplicação do conhecimento que num sistema todas as energias procuram sempre o equilíbrio é o uso de uma escala. Ela é útil, por exemplo, nas questões relativas à autoavaliação dos alunos com respeito a um determinado comportamento. Em uma turma, havia um aluno cujos cadernos eram uma bagunça e cheios de garranchos. Raramente trazia os deveres de casa completos. Não estudava e era de pouca confiança. Apesar disso, reconhecia, através de seus comentários não solicitados, a sua grande inteligência. Ele insistia em ser caótico. Eu amo caos, senhora Frank, disse ele. Disse-me uma vez de modo teatral. Ó, esse era amigo da Fábio. Assim, um dia reservei um lado do quadro negro para sua escala. Eu disse, ok, você disse que quer ser caótico. E eu e seus pais gostaríamos que você fosse organizado. Aqui você tem uma escala entre o caos e a ordem. Como que você não se encontra em nenhum desses extremos, gostaria que marcasse diariamente aqui sua própria avaliação durante as próximas semanas. Caos e ordem. Assim, o garoto marcava diariamente onde se sentia entre os dois polos. A partir daí, parou de ser importante para ele estar constantemente caótico, como relataram no início. Mais do que isso, foi acionado um processo de conscientização que lhe permitiu refletir calmamente sobre sua posição entre esses dois extremos e ficar surpreendido de como variava dia a dia. E também descobrir se acontecimentos em aula, um comportamento em casa, ou durante as brincadeiras, ou outras razões, tinham como consequência o fato de se perceber mais próximo da ordem ou do caos. Esse aluno reconheceu por si só, embora tivesse só 8 anos, que nos dias subsequentes à folga de sua mãe, se colocava mais próximo o ó, enquanto nos dias seguintes aos dias em que sua mãe trabalhava,
fora e que ele, então, assistia muito a TV e andava na rua, se sentia menos perto do C. Esse interesse calmo e científico lhe possibilitou refletir sobre suas rotinas internas. As crianças desenvolveram por si mesmos, muitos conceitos. Um conjunto de termos que usaram nas escolas, nas escalas e anotaram em seus cadernos. Diariamente, um período regular de 2 a 3 minutos lhe possibilitava encontrar seu lugar na escala. Triste de bom humor, disposto a estudar, indisposto. Disposto para briga, camaradagem e outros conjuntos de termos. Nas aulas de alemão das sextas-feiras, que já citei antes, as crianças sempre compartilhavam aquilo que aprenderam, com os conhecimentos que extraíam quando se ocupavam com essa escala. Que coisa mais incrível, legal isso, né? Isso Muito é uma interessante, coisa que faz, né? nesse momento, Autoconhecimento. e dá para ser aplicado nesse momento em casa, né? Os pais fazerem com os filhos isso. Não precisa ser só em aula com o professor, né? Não só nesse momento, mas porque dá a ideia de que as coisas não são, não é o bom e o mal, não é o certo e o errado, mas que as coisas que nós oscilamos, né? E a relação que isso existe com o contexto familiar, principalmente, né? Mas o ambiente como um todo. Muito legal isso aqui. E, Fábio, e a questão de fazer tipo assim, um registro fica mais concreto para a criança visualizar. Ela precisa ainda disso, ou de ver, ou poder observar, assim, ela consegue ter uma noção mais de concreto do que está acontecendo, e não só quando a mãe, ou o pai, ou o professor falam, né? Falam, mas ela não está conseguindo ter aquilo como concreto. E dessa forma consegue, né? Sim. Eu fico pensando que até nós adultos também, né? É. Um período como esse da quarentena, né? Eu tenho colocado todos os dias de manhã na minha agenda, assim, como que eu estou me sentindo naquele dia. Para eu poder, de manhã, quando eu levanto, né? Para eu poder ter uma noção de como que está o meu humor, o meu sentimento no decorrer dos dias. Porque às vezes não tem a noção, a gente que é adulto, que dirá a criança, adolescente, né? Que as coisas não tem ainda essa abstração para poder perceber, né, o que está acontecendo, como que o que está acontecendo em volta está influenciando. Eu participo de um grupo de arte-terapia. Minha terapeuta sempre pede ali, força uma mudança de lua, uma relação ali dos dias da nova lua, de a gente anotar lá como a gente se sente nessa mudança de lua. Nos primeiros dias ali da mudança de lua, a gente faz uma anotação ali de tempos em tempos para colocar isso mesmo, né? De como é que é o sentimento ali quando entra determinada lua, ali pelo menos 3 dias ela anota os sentimentos da entrada da lua. E a gente envia para ela analisar. Muito legal. Conexão com a natureza, né? Com a ordem das coisas. Eu estou olhando a hora, 9h38. Um pouco, porque esse texto aqui é longo, pelo que eu estou olhando aqui. Quando os valores mudam. Não, vai até a outra página só. Acho que podemos ler mais os outros que foram lidos. Eu acho que podemos ler mais esse, e aí encerramos depois desse. Uhum. Então, tá. Quando os valores mudam. Nesse contexto, também falamos sobre o que acontece quando os valores são maximizados. Por exemplo, se recebessem mais mesada, se o pai ganhasse mais dinheiro, se a mãe ficasse mais em casa, se eles mesmos ficassem mais aplicados ou mais preguiçosos. Com isso, as crianças deveriam simplesmente descobrir quais os valores que deveriam diminuir ou aumentar e quais desapareceriam. Imediatamente perceberam
que se ganhassem uma mesada maior, gastariam mais dinheiro em coisas desnecessárias e que precisariam pensar mais sobre o dinheiro de maneira geral. Se o pai ganhasse mais, provavelmente teria de trabalhar mais também, e então ficaria menos em casa. Quem se alegraria com isso e quem não? E perceberam isso também? Se houvesse uma mudança positiva para um membro da família, isso não significava que todos ficariam felizes com isso. Muitas vezes alguém paga um preço, sendo que algumas vezes é a pessoa que experimentou a alegria da mudança. Nossa, isso é muito sistêmico. Christian contou que tinha começado a praticar com seu violão novo. Recebia, inclusive, aulas de um garoto de 19 anos, que ele admirava muito e que tocava numa banda. Uma vez, Christian fez uma lista de tudo que deveria deixar para poder tocar violão. Isso incluía coisas como passar menos tempo com os amigos, o melhor amigo ficaria enciumado, menos tempo para esportes e TV. Aqui se podia ver que tanto Christian quanto seu amigo estavam pagando um preço. Uma questão de muito interesse em todas as minhas turmas era: o que aconteceria se a mãe fosse trabalhar fora e tivesse menos tempo em casa? A resposta não era simples. Contudo, as crianças estavam conscientes das muitas facetas desse problema. Que lindo de ver isso, né? Eles já refletiam sobre isso. A lista de resposta no quadro se estendia então tudo seria melhor em casa. Então deveria ajudar muito mais nos afazeres domésticos. E eu poderia assistir mais a TV. E mamãe seria muito mais feliz. Até eu teria de assumir muito mais responsabilidade por mim mesmo, porque mamãe não ficaria mais atrás de mim para eu fazer o dever de casa. Entretanto, havia também a questão sobre o desenvolvimento oposto. O que aconteceria se mamãe ficasse mais tempo em casa porque trabalharia menos? Também aqui as crianças reconheceram vantagens e desvantagens dessa situação para si mesmas e seus pais. Muitas vezes essas tabelas me tocaram profundamente, porque mostraram realmente a noção que as crianças tinham da complexidade de suas vidas familiares. Nossa, isso aqui é uma coisa que dá para fazer também com as crianças pequenas, não tem idade para fazer com eles, esse tipo de tabela, de conversa. A questão: o que acontece se assisto ainda mais a TV? Também revelou importantes opiniões. Eu não terei mais tempo para meus amigos. Eu não terei mais vontade de sair. Eu não farei os deveres de casa. Minha mãe gritará mais comigo. Eu perco o contato com meus irmãos e irmãs. Eu perco a forma. Eu posso discutir mais coisas na escola e com meus amigos. Eu serei mais interessante para outras pessoas, somente para reproduzir algumas respostas. Então, tinham mais respostas além dessas, né? Muito interessante. Muito legal, gente. É impressionante, assim, para quem ainda está atuando, né? Quantas ideias que pode ser aplicada, como a gente falou ali, para qualquer idade. Seja na educação infantil, seja no primeiro ano, em qualquer ensino médio. E também, assim, por exemplo, em casa, quando se vai fazer uma reunião de família para conversar alguns assuntos do interesse de todos, poder lançar umas perguntas assim, né, para ver o que sai também. Bem reunião de família não é uma coisa que muitos fazem, né, Fábio? Mas eu aconselho. Ter, às vezes, um pouco de paciência, né, porque esse assunto de reunião de família, aqui com a gente, eu tenho 3 filhos, né? A gente já experienciou vários formatos
bem criativos, onde eles fazem atividades, formato em que o pai doutrinava quase a reunião inteira, formato de uns ouvirem os outros, uns dizerem o que gosta e o que não gosta nos outros. Mas, para mim, de tudo, assim, o que tem me ensinado mais é eu ir para uma reunião de família sem expectativa de encontrar uma solução, querendo, mas sem expectativa, né? Porque a reunião de família sempre mostra a realidade que está ali naquele momento. Né? Então, esse tipo de atividade, assim, esse tipo de proposta pode ser bem interessante para se fazer numa reunião de família. Né? Agora eu me lembrei do e se, né? Esse e se, que também entra a imaginação aqui, né? Eu me lembrei que quando teve uma época que eu me candidatei à direção lá da minha escola, né? E aí os meus filhos mais novos, que são gêmeos, né? Na época eles tinham, acho que uns 7, 8 anos, e eles estudavam na escola que eu lecionava, né? E um deles fez campanha, o menino, mas fez campanha assim acirrada para eu me eleger, assim, distribuía panfleto, colava adesivo, andava com adesivo colado por todo o corpo. E a guria, irmã gêmea dele, foi fazer campanha para a outra professora que estava concorrendo comigo, que fazia campanha, distribuía panfleto e coisa, né? E aí a gente começou a achar muito engraçado isso, tanto nós quanto a outra chapa, né? Porque é uma coisa totalmente inusitada, né? E aí eu resolvi perguntar para eles. Primeiro eu perguntei para o meu filho, né? Por que tu faz campanha para eu ganhar? Ah, porque se tu ganhar, eu vou poder jogar joguinho no computador da secretaria. Porque o neto da diretora jogava joguinho no computador da secretaria. Cheio de interesses. E a guria, eu perguntei, por que tu faz campanha para outra chapa, minha filha? Ah, porque se tu ganhar, tu não vai ter férias, tu vai ficar menos comigo. Olha só o pensamento dela, aonde que foi. E se ela ganhar, ela não vai ter quase tempo para mim, né? Não vai ter férias. Então, quando eu perdi a eleição, eu cheguei lá na secretaria e disse, vou ter férias. E ela festejou um monte. Então, foi coisa assim... são coisas muito interessantes o que sai deles, né? E eles irem desenvolvendo essa capacidade de prever. Isso é estatística também, né? Previsão. Muito legal. Alguém quer comentar essa leitura? Perguntar alguma coisa? Não. Eu quero comentar essa fala da Fabiane, que realmente, né, que esse perde-ganha, né, o que se ganha e o que se perde numa mesma situação, né? Ela tem todos esses lados, né? E a gente fazendo o curso de coaching tem um exercício sobre perdas e ganhos, lembrei disso. Né? Tem um exercício que você coloca assim aquele ideal, aquilo que você quer alcançar. Se você alcançar, o que você ganha, o que você perde, né? E se não alcançar, o que você ganha, o que você perde, né? Então, assim, dimensiona melhor, né? A realidade, assim. E isso, trazer isso para a criança, porque, como você disse, nem nós não temos essa, muitas vezes, né? Às vezes tem que passar por um curso de coach para poder aprender a dimensionar dessa forma, assim, né? Mais ampla, né? E então, imagina para uma criança aprender a relativizar as coisas, né? Isso é muito útil mesmo, assim, tira uma sobrecarga aquela coisa do fracassei, errei, né? Um pensamento assim mais, né?
de derrota, né? Não tem uma derrota, tem ganhos também, né? Dentro de uma derrota, né? Então, É uma bem legal. escolha. É uma escolha, então é muito interessante ela trazer isso para a sala de aula, né? É autoconhecimento. Só que muitas vezes essa escolha é baseada em lealdades ocultas, né? Então, mas a partir dali se tem material para trabalhar também, né? Isso. A proposta dela é trazer isso para o consciente, para que então eles escolham o meio termo, né? Quando ela fala da escala ali do menino, né? Do que gostava do caos, quando ela propõe que ele faça essa escala e traz aquilo para o consciente, se ele está honrando, né? O sistema que a gente sabe que é assim, mas ele traz isso para o consciente, aí ele pode fazer uma escolha. Eu quero estar assim, eu quero estar assado, ou o que mais influencia, porque aí eles perceberam também que de repente algum conflito lá numa atividade que aconteceu na escola pode gerar um sentimento caótico maior, ou um momento de mais calma e tranquilidade na aula também traz uma serenidade maior nesse estado caótico dele. Ele trouxe isso para a consciência, percebendo também quais as outras influências, né? Pai e mãe, quando a mãe estava em casa, quando a mãe não estava em casa. Então, ele traz tudo isso para o consciente. E aí sim ele pode fazer as escolhas dele. Uhum. Essa é uma pergunta, Fábio e Dani. Essa lealdade oculta, ela tem a ver com a consciência de clã? Ela vem disso aí, de uma consciência de clã? Tu assistiu as primeiras aulas aqui, Carla? Das ordens do amor e a segunda dos níveis de consciência? Eu não me lembro. Acho que eu perdi alguma dessas aí. Elas estão gravadas. Naquelas aulas a gente fala nisso, e principalmente quando se fala na boa e na má consciência, né? Nos níveis de consciência que tem. E tem um nível de consciência sistêmica, que é essa consciência de clã, essa consciência do sistema, essa lealdade ao sistema, que zela pelo equilíbrio do sistema, e a consciência pessoal, que é uma consciência que zela pelo nosso pertencimento ao sistema. Então, se nós fazemos diferente do que a família faz, o sentimento que se tem é de que nós corremos risco de vida, porque perdemos o direito de pertencer. Esse é o sentimento oculto. Então, aquilo causa uma má consciência, um sentimento de exclusão, enquanto que se eu aceito todos os ditames do meu sistema familiar, mesmo que isso cause sofrimento para mim, mas eu me sinto pertencendo, eu sinto uma boa consciência, eu sinto um sentimento de inocência e não de culpa. Mas, então, são esses 3 níveis. Assiste essa aula, essa é a segunda aula. A primeira, explicando as ordens do amor e a relação com a educação, eu acho que essa que assistiu, e a segunda, dos níveis de consciência. Tá? Tá. Esse desejo de pertencimento, ele é muito forte, assim, em todos nós, né? Ele é inconsciente, mas ele é muito forte. Ele é quase que arrastador, né? Precisa que realmente a gente faça alguns exercícios de trazer consciência para que a gente possa até perceber, né? Esses exercícios que ela está propondo são muito bons para trazer consciência para aquilo que nós fazemos, né, no dia a dia, né, no caso das crianças, mas também no nosso caso, né? Essa anotação ali, por exemplo, de como eu estou me sentindo e o que mais influencia nisso, isso é muito interessante, não só para as crianças, para os alunos, mas também para nós, né? Isso também traz consciência para aquilo que está acontecendo no nosso momento de vida, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, acho que nós podemos ir concluindo por hoje, né? Bem grata aí pela presença de todos. Essa aula vai ficar disponível depois.
Rogério, tem como tu baixar, Rogério, para nós, ela e dispor ali no grupo? Baixo, só daí tu não encerra a reunião, tá? É, a Dani. Tá, Dani? Sim. Não encerra para dar tempo dele. Eu acho que ele tá alguma coisa ali para ser salvo na nuvem ali. Acredito que ele já vai ser automático para a nuvem. A aula do dia, né? A aula do dia 23 eu consegui enviar lá para o YouTube hoje e vou postar lá no grupo em seguida para quem não acompanhou lá no dia 23, se quiser rever. Eu vou postar Da semana então, passada. Então não, dia 23 é a outra semana, não é? É a outra semana. Aí da semana passada. Eu não lembro. Será que a gente conseguiu gravar? Ou foi que caiu? Ou já postou lá? Não postou, não. Mas a gente conseguiu, tava gravando. Eu vou pesquisar Então, depois aqui. a gente vê isso aí, tá? É, isso. Vou pesquisar aqui. Eu sei que do dia 23 eu consegui. Tá bom. Então tá, queridos. Então tá. É isso. Um abraço, tudo de bom e até a próxima. E até a próxima. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, beijos. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Até semana que vem. Beijo. É, Tchau. tchau. Lisete, manda lá para nós.